Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre o trabalho de construção de um mapa mental a partir de um modelo teórico. Um mapa mental para vocês estarem organizando a forma, né, a estrutura de raciocínio de enfermagem ou como enfermeiros, baseado nas diversas teóricas de enfermagem, tá? Eu tenho aqui esse livro que eu estou mandando algumas cópias digitalizadas, né, das teóricas que vocês queiram trabalhar, mas também o McEwan, né, ele também é um modelo interessante para vocês acompanharem. Mas esse livro, ele é um livro traduzido, é um livro assim, de referência internacional e chegou aqui no Brasil para a gente poder estar trabalhando um pouco das teoristas que a gente não costuma ver e que são muito tratadas. Têm sido muito tratadas porque são teoristas que estão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais à frente do que as antigas, né? Oren, Florence, Virginia Henderson, tá? Bem, eu peguei o exemplo aqui da Beth Newman, tá? Beth Newman, nesse livro, como todos os livros de teoria, fala um pouco da vida da pessoa, da enfermeira, tá? Que virou pesquisadora. No caso de Beth Newman, ela se formou e resolveu entender a enfermagem na verdade, como uma ciência comportamental, tá? Beth Newman entende que tudo que acontece com o corpo, né? Os sistemas que constroem o todo do corpo, eles se eles forem interrompidos ou incomodados ou desequilibrados, eles vão gerar, caso eu não intervenha com medidas de prevenção primária, secundária e terciária, eles vão gerar o adoecimento e caso esse adoecimento não seja tratado, né, ele gera a morte desse composto, né, desse grupo de sistemas. Então, vocês podem ver aqui que ele faz uma introdução da vida, tá? Da teórica. Ele traz também quais são as fontes teóricas que essa enfermeira pesquisou para organizar a sua teoria, tá? Então, vocês vão ver aqui a fonte teórica, ou as fontes teóricas que no caso, Beth Newman utilizou para criar dela, tá? Eu acho que vocês já devem ter lido, né, os capítulos de introdução para você trabalhar uma teoria, você parte do empirismo, então você tem aí algumas questões de como foi a abordagem empírica anterior à construção. Na teoria de Beth Newman, então, tem aqui alguns conceitos e definições que ela criou, e todas elas têm os pressupostos ou, na verdade, os metaparadigmas, tá? A enfermagem, pessoa, tá? Ou seja, o sujeito. A enfermagem, qual é a capacidade, a autonomia, vamos dizer assim, a competência, a responsabilidade que a enfermagem tem ou pode, é capaz, né? A pessoa, o sujeito ou os sujeitos do cuidado, tá? A saúde, a meta que eu desejo alcançar. E o ambiente, que é o detalhe dessa teoria, o ambiente, ele é aquele que pode ser o formado pela pessoa, o ambiente interno e o ambiente externo. Ou seja, o ambiente interno que passa no organismo ou na conjunção desses sistemas, o externo, que é aonde esse conjunto, esse corpo formado por esse conjunto de sistemas está vivendo, e aquele que o próprio
indivíduo, né, esse corpo cria, tá bom? Aqui, então, tem um esqueminha, né, de como ela entende a recuperação da saúde, ou o papel da enfermagem para a recuperação da saúde, tá? E aí, então, postulados, aceitação da teoria dela pela enfermagem, e aqui que a gente vai estar vendo como que fica o processo de enfermagem baseada na teorista, tá? Bem, e aí então eu vou só mostrar para vocês que vocês não precisam, para construir o mapa mental, tá? Vocês não precisam ter se preocupar em criar lá no Xmind. Mas o Xmind, ele só vai te facilitar na hora de organizar as perguntas, enfim. Mas se o aluno não tiver, tá, baixado o aplicativo, não tem problema. Ele pode criar como a gente faz nas nossas aulas. Eu comecei aqui lápis porque, por incrível que pareça, eu fiz aqui no próprio livro um início, tá? De como vocês podem construir. Óbvio que vocês não vão conseguir fazer isso sem fazer a leitura do capítulo todo, ou seja, sem ler o que a teorista fala de uma maneira geral. Então, tem que ler. Eu aconselho ler 1, 2, e aí na terceira você vai construindo, tá? Ou, se já quiser, na primeira leitura, constrói, né, um esqueleto, uma base de raciocínio. Na segunda já vem fazendo os ajustes e na terceira você vai conseguir criar aí o seu raciocínio baseado num modelo de mapa mental ou conceitual. Então, veja bem, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Beth Newman começou a trabalhar por volta de 1970, o pensamento dela, né? Incentivada pelas suas alunas, pelas pessoas que a rodeavam na prática profissional. Ela, inicialmente, como ela se especializou em saúde mental, ela começou a ter base ou a embasar todo o plano de enfermagem na ciência comportamental, tá? E dentro dessa ciência comportamental, ela começou a trabalhar duas bases ou duas diretrizes. Uma que focasse na prevenção do problema e a outra na identificação desse problema, tá? E aí, olha só, de 70 até 89 e 95, olha só, 25 anos, ela definiu, então, ela criou o tal do modelo de sistemas de Beth Newman, tá? Que inicialmente focou, embasou ou na verdade, potencializou como fazer o ensino da enfermagem baseado, né, no estudo dessa prática. Mas a seguinte, ela subdividiu e ela então começou a trabalhar, isso tudo está no livro aqui, tá, nesse capítulo, a administração, a prática, a investigação e o ensino. Então, ela criou, além do ensino e da prática, mais duas diretrizes de análise e de foco do planejamento do cuidado. Aí veja que eu puxo aqui a setinha, tá? E aí ela fala na adaptação das necessidades que perturbam a harmonia ou a estabilização do indivíduo. Ou seja, tudo que incomoda e que tira a estabilidade do viver desse indivíduo, que ela denomina como estressores, então ela diz que é o papel, tá, da enfermagem para estar organizando o seu plano de cuidados, né, para aquele determinado paciente, tá? Beth Newman, ela é muito utilizada nas áreas de atenção primária,
e nas áreas de atenção à saúde mental. Por quê? Porque ela trabalha principalmente com a prevenção primária, mas mesmo em se tratando da secundária e da terciária, ela inclui a prevenção, tá? No modelo de atenção. Então, a todos os momentos, mesmo na diagnose, ela está entendendo que ela vai trabalhar algum tipo de ação preventiva. A mesma coisa na terciária, como eu costumo dar até exemplo, a gente pode estar cuidando de um paciente no CTI, mas a gente está fazendo prevenção, tá? Ela entende também que caso esse organismo, né, a enfermagem não conseguir auxiliar ou promover a adaptação desse corpo às necessidades, né, ou o ajuste, né, dessa estabilização do equilíbrio do indivíduo, vai gerar doença, e a doença provavelmente vai estar promovendo a morte desse organismo, tá? Por outro lado, quando ela fala em prevenção primária, ela está trabalhando, ela quer orientar as pessoas, o sujeito do cuidado, né? Ela quer promover o ambiente interno, externo e o criado pelo sujeito do cuidado na redução né, de estressores. Tudo que desequilibra, tudo que desarmoniza o corpo, tá? Na verdade, também ainda na atenção primária, além de reduzir esses estressores, ela trabalha o fortalecimento dos organismos para que possam lidar com esses estressores. Pois bem, gente, esse início do mapa mental eu tirei aqui, olha, lendo, vocês podem ver que eu fui sublinhando, tá? E eu fui construindo na minha cabeça o que eu acho mais importante, o que me chamou a atenção na minha análise durante a leitura da teoria de Beth Newman. Muito bem. Ai, professora, que coisa chata. Não, é uma ciência, é uma disciplina bastante chata, mas a gente vai eu estaria sendo, vamos dizer assim, mentirosa com vocês, ou até mesmo irresponsável, se eu chegasse para vocês e falasse, a partir de agora vocês vão estar identificando os problemas através dos dados coletados, vão ver como que se conjuga esses problemas baseado na taxonomia de Nanda ou de CIP, tá? E você, então, a partir desses problemas, vai me dar um caso, vai me dar um plano de cuidados. Mas plano de cuidados, a gente já está vendo, né? Eu estou tentando passar nesse momento, nesse inicial, que demora realmente para você organizar um raciocínio como enfermeiro, tirando o modelo biomédico de só pensa em doença e só pensa em medicação, ou exame, ou terapia, justamente porque enfermagem, se vocês forem... Eu peguei o exemplo de Beth Newman, enfermagem é essencialmente a prevenção. Então, veja bem, eu vou dar o exemplo de saúde mental. Não é uma tarefa fácil para mim, porque é uma área do conhecimento que eu tenho pouca expertise. Mas, diante até de vivências pessoais, vivências no trabalho, né, nas relações humanas, se você entra num processo de furor, de raiva, e você se perpetua, você vai acabar gerando ou complicando os estressores que geraram aquele sentimento de raiva, de fúria, de tristeza, de decepção. Você tem que ir no que vem antes, né, desse estressor. O que gerou esse estressor, o determinado estressor que está promovendo essa fúria, essa raiva, esse medo, né, esse desespero, tá bom? E aí, se eu fosse continuar construindo esse mapinha, eu iria estar organizando o meu mapinha, né, dentro da prevenção primária, secundária e terciária, prevenção primária, prevenção secundária e terciária, fazendo uma correlação com a enfermagem, ou seja, eu tenho autonomia.
qual é a minha influência enquanto enfermeira responsável pelos cuidados daquele paciente, tá? Quem é, ou daquele sujeito, ou dos sujeitos do cuidado. Quem é a pessoa, ou sujeitos do cuidado, tá? Como que essa pessoa, né, esse sujeito, é visto ou precisa ser visto pelo enfermeiro, cuidador, né, responsável pelo plano, por conta de que eles, em sendo um conjunto de sistemas, ele está em constante mutação, em constante processo de adaptação, porque vocês viram, a adaptação, ó, é o processo que a gente tem que alcançar para que esse conjunto de sistemas promovam a harmonia, o equilíbrio, a estabilidade desse indivíduo, tá? A saúde, portanto, é justamente o tal do contínuo bem-estar ao mal-estar, tá? Ou vice-versa, mal-estar ao bem-estar, em completa dinâmica, tá? E o ambiente, a gente tem que Newman identificou ambiente interno, externo e o criado pelo indivíduo, tá? E aí, se eu fosse continuar o meu mapinha, que é para eu fazer isso assim, dentro dos paradigmas da enfermagem, como que Newman enxerga uma enfermagem produtora, né, do equilíbrio e da adaptação. Como que Newman entende esse cliente ou esses sujeitos do cuidado? Como que Newman conduz o alcance dos resultados, né? E como que Newman entende os ambientes do cuidado? Por várias vezes, o ambiente do cuidado, e aí a gente pode estar fazendo uma correlação aí com a saúde mental, o ambiente que está incomodando, que está gerando estressores, não é um ambiente real, é um ambiente criado, tá? Dentro daquele complexo de sistemas orgânicos desse indivíduo, tá? Não é tarefa fácil, eu sei, mas nessa teoria, por um acaso nesse livro, a gente tem aqui, ó, o modelo onde ele traz como que você, como que o enfermeiro vai estar fazendo ou organizando os diagnósticos, tá? E aí fazendo a associação dos estressores que vão estar ameaçando a estabilidade desse cliente ou dos sistemas do cliente. Então, ele ensina também como que a gente deve identificar, tá? Ou seja, como que esses dados vão precisar estar coletados para eu organizar o meu plano de cuidados baseado no sistema de Beth Newman, ou seja, na harmonia, ou para organizar, né, equilibrar esse conjunto de sistemas, tá? Então, aqui ele continua, tá? Em relação aos diagnósticos e, na verdade, quais os objetivos que a enfermagem precisa identificar e que resultados, né, a enfermagem vai conseguir ou precisa pensar em alcançar para esse modelo, tá? E aí, gente, isso tudo, por quê? Eu não sei se vocês se lembram, eu vou estar aqui virando. Oi, gente, tudo bem? Eu vou estar falando para vocês o seguinte, nesse primeiro momento que vocês estão fazendo esses trabalhos, né, e que a gente não está juntos, realmente não é, eu acredito que não seja tarefa fácil, não é, porque não é mesmo, tá? Mas o que é importante é que vocês leiam, tá? E consigam construir esses mapinhas ou essas caixinhas importantes do entendimento de vocês para a organização de um momento de investigação que cabe, né, ao enfermeiro dentro do processo de enfermagem. A gente precisa lembrar o seguinte, que o processo de enfermagem, ele é constituído de 5 fases, tá? Que é a investigação,
o diagnóstico, o planejamento da assistência, tá? A implementação desse plano e a avaliação desse plano, tá? Nós ainda não saímos do momento de investigação. Conforme a gente, nos nossos encontros, eu disse para vocês que esse momento da investigação, onde vocês aprenderam em SEMI, onde vocês estão aprendendo aqui comigo, é o momento de dar valor aos dados que vocês coletaram. Lembram que a gente falou de dados objetivos, subjetivos, de dados de fonte primária, de dados de fonte secundária, dados extraídos da entrevista, dados extraídos do exame físico, dados extraídos dos documentos do paciente. Então, o que isso tem a ver com esse raciocínio, né, clínico que vocês vão precisar fazer? Tem tudo a ver. Porque não adianta eu fazer uma investigação ou fingir que eu faço uma investigação ou copiar uma investigação e ser um executor de tarefas que os outros mandam. Porque se alguém, eu vou dar aqui bem simplesmente, se algum outro profissional prescreve pra gente uma administração de um fármaco, tá, intramuscular, tá? Se alguém de outra profissão prescreve a necessidade de uma terapia XYZ, né? Vamos lá, um próprio exame de ressonância ou tomografia. Se eu não tiver claro o que esse paciente tem de estressores, tá? Eu posso estar gerando uma complicação ainda maior. Eu vou dar um exemplo, tá? Normalmente, se alguém cresce com um costume de, a cada momento que ele tem um nervosismo, um medo, uma ansiedade, como crise, ou seja, como um conjunto de estressores que deixam ele totalmente descontrolado, desarmoniado, né? Vamos dizer assim, é o que nome feio. E eu venho, e ele cresceu, e ele se conhece como gente que, a cada momento que tem uma injeção intramuscular sendo administrada nele, se eu chegar sem conhecê-lo, sem identificar que o simples fato de apontar uma injeção para ele vai gerar um caos, a gente pode estar tendo que fazer um processo um pouco mais traumático do que o que é necessário, tá? E porque você cuidar nem sempre é um processo não traumático, né? Porque quando gera dor, né, você vai eliminar, né, os estressores, mas você vai estar gerando algum outro, tá? Nesse caso de quem tem desespero por uma injeção intramuscular, desespero por uma coleta de sangue, desespero por alguém que aparece de jaleco na frente dele, né? Porque ele, de alguma forma ele vai estar associando esses estressores externos, né, a algum estressor interno e ele vai piorar. Né? Então, aí, o que a gente entende nesse processo é que vamos conversar. Né? Vamos trazer sair um pouco da assistência mental. Vamos trazer para a atenção básica. Principalmente, vamos lá, como cuidar de adolescentes. Como fazer com que o adolescente entenda o processo de crescer como uma situação não traumática. Né? Então, você precisa, enquanto enfermeiro, entender isso. O que são esses estressores que estão sendo gerados e que vão promover outros tipos de problemas, tá? E é justamente no processo de coleta de dados que a gente vai estar organizando. E isso, gente, é para tudo, tá? A mesma coisa, eu já falei em sala de aula de Wanda Horta, eu já falei em sala de aula de Oren, tá? Cada uma delas que a gente foi tocando, né, a gente trouxe uma diretriz que essa teorista traz, Florence, né,
onde nos modelos ou nos documentos de abordagem ao paciente, ao sujeito ou sujeitos do cuidado, você vai estar incluindo formas de identificar esses dados que pode estar sendo os geradores ou os precursores do desequilíbrio, no caso aqui de Beth-Newman, dos sistemas orgânicos, tá? Então, gente, o trabalho é isso. O trabalho de vocês é estar entendendo que uma linha teórica, uma teorista de enfermagem, diferentemente dos teoristas biomédicos, dos teoristas da administração, da filosofia, né? O teorista de enfermagem, ele teorizou o cuidado do enfermeiro. Ele teorizou, ele deu cientificidade a tudo que a gente faz, tá? A gente não planeja um banho no leito do nada. A gente não planeja uma colocação de uma contenção mecânica do nada. A gente não planeja uma necessidade de ensinar um cuidador do nada, tá? Então, a gente só identificou que precisa ensinar um cuidador, que precisa colocar uma grade, que precisa ensinar a ter hábitos de higiene mais adequados, que precisa ter cuidados na hora de organizar cuidados, por exemplo, na hora de organizar uma administração de um fármaco através de via intramuscular. A gente precisa ter cuidados na hora de fazer uma abordagem, uma entrevista e não ter uma roupa branca, um jaleco branco. Tudo isso por quê? Porque eu, enfermeira, Ana Tereza, eu, enfermeira A, B, C, eu estou seguindo linhas, bases teóricas que em consonância com os seus pressupostos, que são os metaparadigmas, ou seja, quem é a enfermagem do cuidado, né? Ou que precisa ser, quem é o sujeito ou sujeitos do cuidado, qual é o ambiente desse cuidado, para que eu possa, então, alcançar as minhas metas de saúde que eu preciso, que eu estou pretendendo com o meu plano de cuidados, tá? Então, nós não precisamos, quem já avançou com os trabalhos para fazer a crítica do instrumento que a gente distribuiu, baseado no referencial teórico, né? Na verdade, pode continuar. Quem não teve o caso, quem não recebeu o instrumento para fazer a crítica, né? Pode ficar apenas com a leitura da teorista, tá? Da linha teórica, e construir esse mapa mental, ou seja, essas caixinhas de ideias ou de menções, né? Que vão te subsidiar na hora de fazer a sua entrevista, na hora de coletar os seus dados para uma investigação adequada à organização e à construção dos diagnósticos, que a gente vai estar aprendendo na próxima aula, tá bom? Na verdade, é justamente a partir dessa forma de coleta de dados que a gente vai estar conseguindo fazer os raciocínios, que eu vou estar ensinando vocês a fazer raciocínio clínico e pensamento crítico, tá? Então, não existe nenhuma dessas duas ações, né, que são ações estritamente mentais do enfermeiro, do processo de ser enfermeiro, ou vamos lá, do processo de enfermagem, ou vamos lá, o pensamento, o raciocínio clínico, o pensamento crítico, ele vai estar subsidiando todas as etapas, ou seja, as 5 etapas do processo de enfermagem, que é exatamente o ato do enfermeiro. E aí, só para finalizar, quem já é da área da enfermagem, quem não é, e mesmo quem não é, precisa se lembrar que poucos são os enfermeiros que atuam baseado no processo de enfermagem com as suas 5 etapas. A grande maioria mal passa pela investigação. Normalmente ela copia ou ela olha a investigação de outros profissionais e vai direto para a organização dos cuidados. Vai direto para as prescrições que sabe Deus de onde tirou, né? Como que ela organizou isso na cabeça dela. Ou, no máximo, ela vai seguir, botar um X e vai dizer que é burocracia realmente botar um X naquilo que ela não sabe nem para quê, tá?
Então é isso, gente. Eu espero que eu não tenha complicado, tá? Mas para simplificar mesmo, leiam sobre a teorista, tá? O McEwan dá muito bem. Façam seus mapinhas, suas caixinhas, igual eu costumo ensinar vocês, para que vocês possam estar se embasando para a próxima etapa do ensino, né? Que é a organização do raciocínio de vocês a partir da organização dos achados semiológicos, né? De forma clínica, de forma a trabalhar a prática clínica do enfermeiro e o raciocínio, ou, na verdade, o pensamento crítico desse enfermeiro, tá bom? Beijo!